um texto que não tem como eu esquecer. Acho que eu já estive falando aqui para os irmãos. Foi o texto do qual, no dia eu tive a iluminação, né, do chamado de Deus à minha vida. Naquele dia, eu contei isso, foi para o pastor. Naquele dia teve um teatro. Eu estava com 16 anos. Né? Isso não tem muito tempo, não. Só 31 anos. A vida passa muito depressa, irmãos. Muito mesmo. E nós precisamos aprender a contar os nossos dias. Né? Precisamos aprender. Mateus capítulo 25, versículo de 1 a 13, você pode ficar sentado mesmo, não tem problema, por causa do horário, e reverenciar o seu coração, a sua mente, abaixar tudo isso ao Senhor, né? Entendendo que quando o Senhor fala, o mar para, quando o Senhor fala, os homens lhe submetem, quando o Senhor ordena, o império se levanta, né? Já diz uma música. E nós vamos fazer isso tudo aqui. Aquieta o seu coração, sossega a sua mente. Lembra que amanhã é segunda-feira mansa, né? O Senhor já está mansando para você. Tá? É o segundo dia da semana. O primeiro dia é hoje. É o dia do descanso. Então Deus já te dá um refrigério para você começar a semana bem. Né? Você está aqui na casa do Senhor, amanhã você não vai levantar com ressaca, né? Não vai levantar com indisposição, e quando chegar no seu serviço, você vai dizer glória a Deus por ele. Amém. E não vai falar, eu estou doido para a semana acabar. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, e todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Irmãos, nosso título da noite é Desperta tu que dormes. O pastor tinha me comentado comigo há uma semana atrás, me relembrando na segunda, e quando eu cheguei na sexta-feira ainda falei com ele, dessa vez eu estou com dificuldades, pastor, para ouvir o que o Senhor quer que eu fale. Mas quando foi no sábado de manhã, graças a ele, o Senhor me falou, é um assunto já que o pastor citou aqui, a respeito do sonho dele, e nós não poderíamos deixar de falar dele continuamente, relembrando que sempre o Senhor nos traz à tona. Mas eu queria, antes de começarmos aqui no contexto histórico, colocarmos algumas citações, minha mesmo. Primeira coisa, a respeito do sermão. Esse sermão ele não é temático, tá? É um sermão expositivo. Não tenho o costume de fazer sermões temáticos. A gente dá um tema, e mesmo que a gente ganhe esse tema a respeito de outras igrejas, a gente não submete o texto ao tema. É notório isso, a gente submete o tema ao texto.
Então, a gente não pega diversos textos submetendo ele ao tema. A gente pega um tema, submete ele ao texto, entendendo que a gente vai compreender que a submissão do tema ao texto é a submissão do tema a Deus. E se a gente fizer ao contrário, pode aí ter algumas nuances, algumas variantes que podem prejudicar aquilo que a gente precisa estar bem implantado, bem alicerçado. Por isso, nós vamos falar a respeito desse tema, que é a respeito do sono, desperta tu que dormes, não compreendendo que é um sermão exortativo, né? Faço das minhas palavras tão bem colocadas pelo Braille quando ele citou aqui o seu testemunho, mas é uma questão que serve a todos nós. Você vai compreender até isso mesmo dentro do texto. Se você, na sua análise, porque é um texto analítico, você vai ver algumas questões que você se coloca dentro do assunto. E você percebendo isso, logicamente é o Espírito Santo que nos arremete a tal questão para termos uma mudança. E todos nós precisamos compreender que com o passar dos dias, a idade chegando, todas as coisas acontecendo, nós, como filhos de Deus, pessoas sábias, precisamos ter essa característica, pessoas adaptáveis. Por exemplo, eu e aqui muitos nascemos antes do celular. Eu não sei usar o celular totalmente, mas eu tive que me adaptar. Quando o WhatsApp saiu, eu demorei 1 ou 2 anos para usar, mas tive que me adaptar. Não é assim? Então as coisas, elas vão mudando. E se você não adaptar a essas mudanças, você vai sofrer. Você vai precisar fazer um Pix e não saber. Não é assim? Vai entender o que é um dinheiro virtual, o que é um dinheiro físico. E assim outras questões. É lógico que certos princípios a gente não muda. E principalmente os princípios bíblicos, eles são imutáveis. E um desses princípios é a questão do sono, da vigilância. Então a Bíblia ela vem falar, dando alguns contextos para a palavra sono. E submetendo o tema à Bíblia, eu procurei o texto que falava da palavra sono no sentido de não estar vigilante, que é o que se refere aqui em Mateus capítulo 25, de 1 a 3. Mas eu queria, antes de nós passarmos para essa parte meditativa, entendermos também que nós somos seres pensantes. Irmãos, pensar é bom demais. Tá? Refletirmos é coisa do Senhor. E hoje nós vivemos numa sociedade que não pensa. A televisão faz isso. A televisão começou com isso. Quando você está na frente de uma televisão, vendo um filme, vendo alguma coisa, você esquece de tudo, não é assim? Você só se concentra naquilo dali, deixando de pensar, deixando de analisar. E a internet ainda aprofundou isso mais, principalmente com a questão dos pequenos vídeos. Os vídeos pequenos são feitos para que você não pense. Essa é a verdade. Tá? Você não tem tempo de pensar. Quantos minutos ou segundos que gasta um vídeo aí? Que geralmente vem aí desses... Quantos? 30 segundos. É coisa pouca, é pouquíssima coisa. Então, em 30 segundos, você não consegue manter um pensamento, uma reflexão. E nós estamos chegando num período pós-modernidade que os pensadores eles têm desaparecido. E cada vez mais eles estão tentando fazer com que a gente não pense, não reflita. E isso faz com que a gente caia no sono. Nós vamos entender isso também. Mas, antes dessas questões, vamos compreender o contexto histórico. Quando nós falamos de parábola, às vezes nós, no contexto brasileiro, achamos e coligamos isto à fábula. E parábola não é fábula. Tá? Quando nós vamos ver lá o sentido etimológico da palavra parábola,
O prefixo para é para dar o sentido do ao lado de, junto, ou próximo de. E o sufixo da palavra balo, no grego, que significa lançar, atirar, colocar. Tá? A transliteração é parabolê. Então é facinho da gente guardar. Tá ok? E entendemos que esse negócio aí fictício do brasileiro, de falar que, né, Deus é brasileiro, não existe não. De falar assim, foi o futebol, nasceu aqui, parabola. Não tem nada a ver, viu, irmãos? Parabolê. Está mais até coligado aí para a gente, na nossa análise de português, de lembrarmos daquele instrumento que nenhuma criança hoje, principalmente as mocinhas do bambolê, não é assim? Não tem mais ninguém brincando de bambolê, não é isso? A internet está matando tudo. Né? E a gente precisa lutar contra isso. Porque nós somos seres pensantes. E toda pessoa que pensa, você sabia que o nosso músculo, que é o cérebro, gasta maior índice de carboidrato, de proteínas, quando a gente pensa? Então, pensar também... Oi, irmãos, pensar também emagrece, viu? Então, vamos entender lá o sentido. Do nosso contexto histórico. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Isto acontecia na Palestina, tá? Não é uma ficção. Quando ia haver um casamento, o noivo saía da sua casa com os seus amigos, no sentido a casa da noiva, tá? E ele poderia, olha para você ver que fato curioso, ele poderia demorar de 1 a 15 dias para poder chegar lá na casa da noiva. Não, ele podia esperar esse tempo que ele fosse, talvez seria para pensar se seria ela. Não, já estava comprometido antes. Mas no sentido de se preparar. E havia o cortejo da noiva, que era contido por 10 pessoas do sexo feminino sendo virgens. E Jesus coloca aqui. E essas 10 virgens era a comitiva da noiva, que juntamente com ela esperava o encontro do noivo. Então o noivo vinha ao encontro da sua amada. E elas tinham que estar preparadas. E o mais interessante, isso sempre acontecia nas aldeias à noite. E eles gostavam que quanto mais tarde fosse, melhor. E era costume mesmo de chegar mais ou menos quase que à meia-noite ou de madrugada. Aí nós vamos lembrar, e até reforçando aqui o que o pastor diz, a respeito da vigília. A vigília começa a partir das 18 horas. Então, quando o pastor chama, vem para a vigília, realmente é uma vigília, assim como ele colocou aqui. E aí nós somos convidados a isso. Mas, aquelas virgens tinham que estar preparadas. Por isso há uma divisão entre as nécias e as prudentes. Porque elas sabiam que elas tinham que ter azeite. Todas elas sabiam disso. Por isso elas eram tidas até como loucas. Porque elas sabiam que um noivo ia chegar à meia-noite ou de madrugada, e elas teriam que ter óleo para as suas lamparinas. Elas teriam que prestar atenção nisso. E elas foram sabendo disso, que poderia acabar. E Jesus faz essa colocação literalmente aos judeus. Por quê? Porque os judeus eram o povo que esperavam Jesus. Mas quando Jesus apareceu como noivo, eles não aceitaram, eles não entenderam, eles foram nécios, eles foram loucos, e até hoje estão esperando a vinda do Messias. E hoje nós, como pessoas prudentes, a igreja, lavada e remida no sangue de Jesus, ela compreende que precisa ser uma igreja vigilante, uma igreja que não dorme, ou não vive dormindo pelo menos. Porque eu queria que você reparasse o seguinte, que tanto as nécias como as tolas, diz no versículo 5, que tanto umas como as outras dormiram.
Não foram só as loucas e imprudentes que dormiram, as prudentes também. Mas antes delas dormirem, elas o quê? Cochilaram. Quando eu falei a respeito da teologia, a teologia, na concepção nossa, e pensando, né, ela é a mãe de toda a ciência. De todas as ciências. Todas as ciências submetem a ela. Porque teologia significa o estudo de Deus e a sua relação para com o homem. Teós, Deus, logia, estudo. Então, quando nós colocamos todas as ciências submetidas à teologia, porque Deus é a existência de todas as coisas, e quando Ele já começou a ser estudado, todas as outras ciências ainda não existiam. Quando nós olhamos para essa questão, colocamos aqui a antropologia, percebendo que um contexto histórico está por trás daquilo que nós estamos vendo. Nós colocamos a ciência. E a partir daí, alguns fatos de suma importância que nós precisamos analisar também a respeito do sono. E eu queria que a gente pensasse a respeito disso. E eu citei aqui somente 3, para a gente não ficar com muitas questões e esquecer delas. Primeira coisa, o que nos leva a dormir? Estou em exemplo bom aí, gente até abrindo a boca. O que nos leva a dormir? Primeira coisa, cansaço. É a primeira questão que nos leva a dormir. Então, tem muitas pessoas, e como nós mesmos vemos no dia de hoje como um dia de ceia, são muitos os que dormem, diz a palavra do Senhor. Vários já dormiram. Nós percebemos que no caminhar da jornada, existem pessoas que estão cansados. Pessoas que estão achando a trajetória cristã longa demais. Se cansaram, talvez, da liturgia de estarem frequentes aos cultos. Se cansaram, porque talvez apanharam demais, lutaram demais, ou estão vendo que certas coisas já não compensam mais lutar. E por isso, elas estão literalmente cansadas espiritualmente. E assim se sentem obrigados a dormir. Eu preciso dormir. Eu não aguento mais essa vida de luta aí fora. Eu não aguento mais essa vida de luta cristã. Eu estou cansado. Mas para tudo Deus tem solução. Amém? Então, se você, meu irmão e minha irmã, se encontra numa situação dessa, eu já encontrei. Pastor, né, pastor? A gente se encontra. Parece que, abrindo meu coração para que os irmãos entendam, parece que quanto mais se doa, não que se esperando que se receba, porque a psicologia já mesmo explica que todos nós esperamos receber, parece que menos se recebe. Parece que menos se tem um feedback, né, como se diz aí em inglês, aí, um retorno. E isso nos traz cansaço. Talvez você, no seu ensejo de sonhos que você almeja, se cansou de esperar e perdeu até mesmo, vão abrir o verbo, a paciência com Deus, e está cansado de orar pela mesma coisa. E aí, como diz aqui o testemunho mesmo que o pastor contou, que Deus nem prometeu nada e você está orando e achando que deve receber, não é assim? Foi o testemunho que ele contou outro dia. Mas existem outras questões que nos levam a dormir. Como as doenças. Você sabia disso? Por exemplo, a depressão pode nos levar à hipersonia. Você já reparou que pessoas que têm muita depressão, às vezes começam a dormir, dormem o dia inteiro. Estão cansadas. Estão o quê? Doentes. E aí nós vamos avaliar o seguinte: qual de nós, como seres humanos, às vezes não adoecemos? Qual de nós, às vezes, não reparamos que certas doenças poderiam parecer pequenas? Quando eu era menino, aqui no Santa Mônica mesmo, né?
A gente curava a gripe, sabe com o quê? Com gemada. Com gemada. Hoje você fala, você sabe o que é gemada, Fulano? Sei não. O que é isso? Rapaz, vou aqui fazer aqui para vocês, para quem não sabe, aprender, né? Não é porque eu sou vendedor de ovo, não. Você pega a gema do ovo, você pega o ovo, tira toda a clara lá, né? Faz um buraquinho, a gente tinha esse costume, faz um buraquinho lá, deixa toda a clara escorrer, pega a gema, põe no copo. E ali você pega uma colher de açúcar, põe naquela gema e vai batendo, e vai batendo, e vai batendo aquilo ali, e vai sentindo o cheiro, até o cheiro da gema sumir. E aí você põe também uma canelinha ali, né, assim, e deixa um leite bem fervendo, leite de verdade, se possível, né? Não é de caixinha não, viu? É leite da vaca do boi mesmo. Tá? Aquela lá da roça, cheia de gordura mesmo. Você dá uma soprada na nata, né? Aí você fala, você está contaminando o leite. Está quente aí, mata os vermes tudo. E aí pega aquele leite fervendo e ó, põe no copo, entra debaixo da coberta e vai tomando aquilo dali. Pode ficar tranquilo, que não aparece gosto de ovo não, viu? Tem irmã me olhando aí, ovo cru. E aí você vai tomando aquilo dali e soa de madrugada e no outro dia você levanta o quê? Levanta bem. E se você não melhorou, você repete umas 2, 3 vezes na semana. Não é assim? Faz chá de limão com alho. Não é isso aí? E mel. Mas hoje, para se curar a gripe, você tem que ir aonde? No hospital. Nós estamos numa década em que as doenças aparecem cada vez mais. E quando elas já existem, elas estão crescendo. E isso não tem mudado o nosso contexto evangélico do país ou do mundo. As doenças espirituais estão o quê? Aumentando cada vez mais. Existem crentes hoje preocupados em achar que a depressão pode ser demoníaca, mas nem sempre é demoníaca. Mas literalmente são crentes depressivos espiritualmente e nem sabem. Estão preocupados com o físico, mas o seu espiritual está morto, está decaído, está nécio, está louco e não entendem. Está no pleno sono. Mas nós temos remédio para isso. Graças a Deus. Tem uma outra doença do sono, que chama narcolepsia. Nunca ouvi falar disso, ouvi hoje, viu? Para passar para os irmãos. Eu tinha uma noção, mas não sabia o nome científico. Sabe aquela pessoa que de dia, não é para estar cansado, viu? Porque eu, uns anos, tem 1 ou 2 anos atrás, não, 1 ano, trabalhava tanto que quando eu sentava, eu fazia assim, ó. Se ia assistir alguma coisa lá na televisão, dormia, Damasco começava a falar, eu sentado mesmo. Está ficando velho antes da época, mas não era. Mas não era narcolepsia também, não. Mas existem pessoas que dormem durante o dia, você sabia disso? Que elas sentam em qualquer lugar, elas dormem, não é por cansaço. Pode dormir o tanto que for, ela tem uma doença neurológica que faz com que durante o dia ela durma. Mas o que isso tem a ver com o nosso assunto? Tem a ver que, ultimamente, nós estamos tendo uma igreja, quando falo igreja, é referindo não à comunidade, mas uma igreja brasileira, que está literalmente dormindo durante o dia. Porque chegou o dia que é estabelecido o reino dos céus, o dia em que nós temos o divino Espírito Santo dentro de nós. Nós não estamos mais na chamada idade das trevas, como era antigamente, antes de Jesus vir. Nós estamos na idade da luz, na idade em que nós recebemos espiritualmente, verdadeiramente, a luz de Cristo nas nossas vidas. Então, não é tempo de dormirmos de dia.
O Brian até aqui nós estivemos juntos na sexta-feira, ele falou disso, eu lembrei de certas pessoas que quando estão no volante, né, e fica lutando contra o sono, e vai ali, luta contra o sono, é igual naqueles desenhos, né, só falta pegar 2 palitinhos de fósforo, colocar assim um em cada olho, para poder ficar acordado, e pim, 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 mas quando vê, está dormindo de olho aberto. Ele lutou tanto que conseguiu segurar a pálpebra, mas o cérebro dele o quê? Dormiu. Não estou julgando, mas nós vivemos nesta época em que a igreja está dormindo de olhos abertos. Mas eu creio que o Senhor, através do Espírito Santo, por esta palavra, vai dizer: desperta, ó tu que dormes. E você, como igreja lavada e remida no sangue de Jesus, vai ser este que diz ao mundo aí fora, a outras comunidades: desperta, ó tu que dormes, porque nós estamos esperando o nosso noivo, o Cordeiro, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que é, que há e que há de vir. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! E aí, irmãos, eu pude perceber o seguinte, e eu quebrei um mito dentro de mim. Eu achava que preguiça fazia dormir, que o preguiçoso vive dormindo. Mas quando eu fui olhar algumas questões aí dentro da ciência, preguiçoso não tem mais sono do que os outros. Mas o que pode ser contido é pessoas que têm o sono como estilo de vida. Sabe aquela pessoa que gosta de dormir? Sabe aquela pessoa que ama o sono? E a Bíblia fala assim, ó, não ama o sono. Não ame ao sono. Para que você não empobreça. Trabalha com mãos diligentes. Mas eu quero te contar uma coisa. Quando eu era criança, e até pouco tempo, né? Se tem uma coisa que eu não gostava, era de dormir. Não gostava. E quando eu casei com a Damares, eu falava assim com ela, eu não gosto de dormir. Ela falou assim, não, mas você só enquanto deita, dorme. Eu falei, eu enquanto deito, eu deito para dormir. E cama me serve para dormir. Cama não me serve para mais nada, não. Só que eu pensava, primeira coisa, dormir parece que você morre. É ou não é? Dormir parece que você morre, você está desconectado do mundo. E eu não gostava dessa sensação. Hoje meu coração está mais tranquilo, porque eu não tenho mais medo da morte. E quando eu era menino, falava assim, fulano morreu dormindo. Eu falava, nossa Deus. Esse tem de dormir, Deus? Para que o senhor... Por que o senhor fez isso? E quando eu fui entendendo a questão de ser ativo, aí que eu gostei menos de dormir. Porque quem dorme muito, menos ativo fica. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa. E aí, por isso, eu também não gostava de dormir. Mas aí, de uns 3, 4 anos para cá, depois que você entra no Zenta, você começa a ver que dormir é uma necessidade. Tá a Dalva aí para dizer para nós que quando você dorme, você nutre o seu organismo. Quando você dorme, você também perde muita massa muscular, mas se você fizer uma boa alimentação certinho, exercício físico, aí reverte. Aí quando você ganha, você vai fazer o quê? Ganhar massa muscular. Ela não deixa eu falar essa verdade sozinho, né, Dalva? Depois pode perguntar para ela. Mas o sono, a certo ponto, ele é benéfico. Mas em outro ponto, ele não é benéfico. Mas o que Jesus aqui está dizendo, não é a respeito desse sono que ele fez com que a gente tivesse, para que a gente revigorasse, descansasse a nossa questão cerebral, tanto que se passar aí uns 3 ou 4 dias sem dormir, a gente tem problemas neurológicos, psicológicos e por aí em diante. Jesus está referindo ao sono da falta de vigilância. E é isso que as nécias caíram.
Não na questão de dormir literalmente, mas na questão de não serem prudentes e de entenderem que o noivo ia chegar à noite e que elas deveriam ter o quê? Lâmpadas. E se você tem uma lâmpada acesa aqui, para alguns, não para todos, eu não importo com isso, é mais difícil de dormir. É ou não é? Mas se você tem uma lâmpada apagada, meu irmão, você dorme, porque Deus fez assim. E é por isso que você está aqui nessa noite, para manter essa lâmpada acesa, amém? É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Mas, todas essas questões nos levam a uma, seja a de cansaço, seja a de doenças por depressão, seja a de estilo de vida, todas elas nos levam a um problema, que chama alienação espiritual. Tornarmos alienados espiritualmente é um problema. É uma consequência lógica. É se embotar nos seus próprios pensamentos. Você já tentou acordar uma pessoa que está dormindo, cansada? Ou um adolescente? Não é assim? Você chega lá e fala assim, fulano, acorda. Vira para um lado. Aí, menino! Eu não te chamei! Abre um olho, né? Vai chegar a hora! Para de olhar para o lado, se você também já for adolescente, tem adolescente. É difícil acordar, irmãos. E é por isso que, muitas vezes, o pastor chega e fala, olha, eu tive um sono, nós precisamos acordar. E aí você faz o quê? Fulano, Deus está te chamando para trabalhar numa obra. Olha, você tem talentos, Deus quer usar seus talentos. Você tem dons, Deus quer usar os seus dons. E o que é que nós fazemos? Está quentinho nesse frio, é difícil. Eu estou cansado demais. Eu estou doente demais. Pisaram em mim, me machucaram. Neurologicamente eu não suporto, não dá mais. Aquela vez, naquele dia que aquela irmã fez aquilo, me chamou a atenção lá no meio de todo mundo, nunca mais! Não é assim? Aí você prefere fazer o quê? Dormir, ué. Esquecer de tudo. Desligar. Mas isso não pode acontecer. Nós não podemos ser nécios. Nós não podemos nos acomodar. Se tem um filme que eu gostei, pode parecer até assim meio banal, o tal do Matrix. Eu assisti aquele filme umas 4, 5 vezes. Toda vez que passava na televisão, eu ia lá e assistia. Não só por causa dos efeitos especiais, mas de ver aquele contexto histórico tão explicado, que parece que foram 2 judeus que escreveram aquele filme, de mostrar como que as pessoas eram alienadas. Irmãos, como as pessoas hoje vivem dormindo, alienadas do que realmente está acontecendo. Como o diabo tem feito com que as pessoas ficam alienadas na busca do prazer, alienados na busca do ter, alienados porque querem viver os seus sonhos, e para se sonhar precisa o quê? Dormir. E coloca lá, eu sonhei, Deus me deu. Não é assim? Mas nosso contexto precisa ser igual daqueles caminhoneiros. Antes eu sonhava, hoje eu nem durmo mais. De tanto que trabalha. Nós precisamos dormir? Não literalmente, mas não espiritualmente. E é este o convite que Deus faz através desta parábola. Que literalmente nós entendemos que Jesus está por vir, e no meio da noite, irmãos, quando parece que está em trevas, quando se ouve rumores, quando se vê pais matando filho, coisas absurdas acontecendo, ainda não é o fim, coisas piores virão, mas o noivo, nós não sabemos a hora,
e nem o dia, mas semelhantemente Jesus falou que o noivo vem no meio da noite. Quando o mundo estiver dormindo, os loucos e nécios, mas não só eles, os prudentes também. Jesus está voltando. Porque antes só o mundo dormia, mas hoje a igreja do mundo também dorme. Países como nós vimos aqui, França, aonde Calvino nasceu, que tiveram um ápice do evangelho, hoje vai lá. Países como o maior do mundo, aonde um homem se levanta com tamanho poder para dizer a uma guerra, pare! Como o presidente fez. Para essa guerra aí. E ainda falou uma palavra chula lá. E a guerra o quê? Parou. Era para ser a maior potência do mundo espiritual e não só de armas, mas espiritual. Vai nos Estados Unidos hoje. A igreja dorme. Brasil, o maior celeiro do mundo. Lembre-me, há 20 anos, 22 anos, assentado numa cadeira de seminário, um pastor dizendo o que eu vou dizer agora. Olhe para este rapaz, ele pode pregar o evangelho, aonde ele for, pela sua aparência, pode ser recebida. Olhe para um menino lá atrás, ele pode ir para a Europa, porque há uma miscigenação no Brasil, pessoas com cores diferentes, características diferentes, raças e tribos em toda uma só nação, com maior potencial espiritual. Hoje, a igreja brasileira dorme. E todos eles dormem de olhos abertos. Ou seja por doença, ou seja por estilo de vida. Mas Jesus está dizendo, o noivo vem no meio da noite, enquanto todos dormem. Mas há uma diferença. Nossa, que relógio não é convertido de jeito nenhum. Para, desperta tu que dormes, aos remédios. Primeiro remédio se chama arrependimento. As virgens loucas devem ter se arrependido demais. Por que eu fui nessa? Por que eu não fui prudente? E tem coisa que não dá para pedir para as prudentes. Porque elas pediram, me dá do seu azeite. Ela, não tem como, mas senão, o que aconteceria com elas? E isso elas se tornariam o quê? Imprudentes também, aí. Porque elas iam dar para outras e ficar sem. Essa é a chave da questão. Então, elas precisavam ter tido uma mudança de sentido, de comportamento. Nós precisamos de arrependimento nos nossos corações. Se há pessoas que se enquadram aqui, se há pessoas que estão dormindo, como o pastor mesmo disse aqui na ceia, não se acostume com isso. Lute contra esse pecado, vá contra ele, acorde. Porque o outro pode te chamar, o outro pode te incomodar, mas quando você está ligado no seu cérebro, você pensa assim, amanhã eu preciso acordar tal dia, tal hora. O seu cérebro faz assim com você, pim, você acorda na hora certa. É ou não é? E é isso que nós precisamos. Segunda questão para nós detonarmos com essa maldição da falta de vigilância desse sono. Voltar ao primeiro amor. Aí eu queria que o pastor viesse aqui, vai estar cantando um louvor, para você prestar bem atenção, e depois dele nós já vamos para o final. Eu não sei você, mas quando eu me converti,
A Damares deve lembrar, lá na comunidade que eu estava, tudo que se precisava eu estava de prontidão a fazer. E eu entendia, como o pastor mesmo já disse aqui outras vezes, a respeito do primeiro amor. A respeito de fazermos aquelas coisas que nós fazíamos antes. Infelizmente, a igreja, ela vai perdendo essa questão. Mas nós precisamos entender que um amor maduro, ele cada vez ama mais. Eu não amo a minha esposa como eu amava ela há 25 anos atrás. Hoje, eu a amo mais. Hoje, o meu amor amadureceu. Hoje, eu cedo mais do que quando eu me casei. Hoje, eu reflito mais quando eu vou abrir os meus lábios para falar qualquer coisa com ela. Mesmo ela dizendo que quem manda lá em casa é eu. Mas é uma questão de carinho. Mas eu tenho o prazer de dizer para os irmãos que eu não faço mais hoje no reino de Deus por não conseguir. Se você me vê sentado lá atrás, às vezes para ser o porteiro, não é o meu lugar, mas é que precisa de um homem para ajudar. As irmãs estão lá bravamente, mas precisa de um homem para estar lá. Estou ajudando na tesouraria, mas eu não sou o tesoureiro. Mas, como eu já disse para o pastor, o que precisar, eu estou pronto para fazer, porque o meu amor por Deus e pelos irmãos e pela família pastoral e aqueles que estão à frente dessa comunidade precisa ser um amor maduro. E se precisarmos furar buraco, fazermos concreto, qualquer outra coisa, até mesmo com o bico de papagaio, a coluna estragada que não tinha antes, que a gente vai envelhecendo e as coisas vão aparecendo, nós vamos fazendo. Eu desafio você a não fazer só o que você fazia no primeiro amor, a fazer mais. Mas para começo, se você não faz, faça pelo menos uma coisa. Assuma uma função na igreja, porque você não foi chamado para dormir. Essa comunidade não foi chamada para dormir. Porque se fosse assim, o Espírito Santo não estaria incomodando. Através de sonhos, através de palavra, através de compromisso. Há nos nossos ombros uma grande responsabilidade, porque a quem lhe é muito dado, muito lhe será cobrado. E essa comunidade nasceu com o nome de missionária, sempre foi missionária, é missionária. E essa semana o meu coração se encheu de alegria, com muita alegria. Com tanto aperto que se tem, o pastor falou assim, não, tanto aqui é direcionado para missão tal. Como se eu digo ao meu filho, né, em outras palavras, eu faltei assim, de emoção fazer xixi nas calças. O Senhor tem um chamado para cada um de nós. E o nosso chamado não é para dormir. Você é prudente. Você tem a lâmpada nas suas mãos. Você tem óleo do Espírito Santo. Você dormiu, mas é por enquanto, porque você espera o noivo. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, queremos nos arrepender, todos nós aqui como homens iguais, desde a mim até o último ali na porta, temos algo para nos arrependermos. E nós nos arrependemos para mantermos-nos vigilantes
e não dormimos o sono da insolência, da indisciplina. Senhor Jesus, nós, pelo poder do Espírito Santo, queremos estar vigilantes. Não queremos, ó Pai, estarmos doentes. Pelo poder do nome de Jesus, eu ministro a cura sobre aquele que está doente na sua alma, que foi machucado, e que se tem alguma raiz de amargura, que o Senhor pode destocar nesta hora. No nome de Jesus. Senhor, se há alguma doença, Pai, neurológica e espiritual, nós manifestamos a cura no nome de Jesus. E nós entendemos pelo poder do Senhor, dizemos com uma só comunidade, igreja: ora, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Diga comigo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque o nosso amor é maduro para com o Senhor. Não por troca, não por barganha, mas porque o Senhor nos amou primeiro. Aleluia. Dê uma salva de palmas para o noivo. Glória a Jesus. Nós vamos ao encontro do Senhor Jesus, amém?